os montes ergo meu olhar, de onde me virá o socorro? Para os montes ergo meu olhar, em quem eu confiarei. Olá, meus amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Interview. E hoje eu vou conversar com ele que não é tão convencional assim, mas mantém o respeito e o compromisso com seu uniforme de trabalho. Ele que é sergipano, cursou filosofia e teologia, é atleta, tem um programa de rádio aqui na cidade e desenvolve um trabalho social e com a juventude. Sabem de quem eu estou falando? Do Padre José Edivaldo. Padre Edivaldo, seja muito bem-vindo aqui no Interview. Boa tarde, Li Carvalho. Para mim é uma grande alegria, uma satisfação poder participar desse canal, Interview, canal de entrevistas, né? Recebendo o convite do Daniel e também de você, para que a gente pudesse partilhar um pouco da minha vida, da minha história, da minha vocação. Que bom. Obrigada, Padre, por ter vindo. Mas nos conte, quais as origens do Padre Edivaldo? As origens do Padre Edivaldo. Eu venho de uma origem muito simples e humilde, uma família de 4 irmãos, uma família católica, mas que não era tão engajada assim a princípio. Os meus avós maternos sempre foram muito católicos, muito envolvidos com a igreja, de ir à missa, de participar de movimentos e pastorais da Igreja Católica. Mas os meus pais eram católicos, somos todos batizados desde muito pequenos, mas não tínhamos tanto engajamento. E interessante, Li, que na minha infância eu não tinha o desejo de ser sacerdote. Né? Isso surgiu no período da adolescência, porque quando criança eu tinha o desejo de ser veterinário. Meus pais residiam no interior de Boquim, da cidade de Boquim, povoado chamado Povoado Mangue Grande. E lá eu cresci em meio à natureza, em meio aos animais, e foi despertado quando criança o desejo de ser veterinário, de cuidar dos animais, de cuidar da natureza, né? E fui crescendo com esse desejo, essa mentalidade. Até que no período da adolescência, quando eu estava me preparando para a crisma, já chegando à idade de fazer a crisma, conheci uma rede de TV chamada TV Canção Nova. É uma rede católica. E vendo o testemunho daqueles jovens dali da Canção Nova, foi despertando o desejo no meu coração de servir a Deus mais concretamente e mais de perto. E foi aí que eu decidi conhecer melhor a religião católica, a minha religião, a minha fé. Meus pais sempre me ensinaram a rezar em casa, me ensinaram o respeito que se deve ter a Deus, a Nossa Senhora, as coisas sagradas, mas eu senti o desejo de conhecer mais a palavra, de conhecer mais o catecismo da Igreja Católica, né? E eu gostaria até de frisar uma coisa que é muito importante dizer, porque quando pequeno, no interior tem muito isso, os pais às vezes pagam promessa dos filhos. E minha mãe fez uma promessa para eu acompanhar uma procissão vestido de São Francisco. Então tinha primos que diziam, vai ser padre por conta disso. Eu não gostava muito da ideia, eu era muito pequeno, não entendia tudo isso, mas eu acredito que ali já eram sinais, Deus já demonstrando o que Ele preparava para mim. Então foi naquele período da adolescência que isso veio de forma mais aguçada. Primeiramente o desejo de servir a Deus mais concretamente na Canção Nova, né? Eu amei aquele jeito deles viverem, de se doar totalmente para Deus, se consagrar, né? De estar no mundo, mas com a consciência de que não pertence ao mundo. Então aquilo me atraía bastante, aquela radicalidade de viver o cristianismo, a catolicidade, o catolicismo, né? Entendi. Mas você, depois que despertou esse desejo, né, você já mais adolescente, mais maduro, digamos assim, você enfrentou algum problema quando você decidiu estudar teologia? De regra geral, não sofri problemas. Quando eu conversei com os meus pais a respeito desse desejo de ir para a Canção Nova, meus pais receberam isso, pelo que eu me recordo, com alegria até. Embora eu não entendesse muito bem como era essa estrutura formativa do sacerdócio, mas meu pai, eu me lembro que ele que me acompanhou até a casa do meu pároco, que era o padre Fernando Ávila, ele que me acompanhou até lá para conversar um pouco sobre esse assunto, esse desejo vocacional de servir a Deus. E quando nós chegamos à casa do padre Fernando Ávila, que inclusive já foi pároco aqui em Estância, lembro dele. Quando nós chegamos à casa dele, ele teve uma acolhida muito bonita, né? Isso já me encantou. É um sacerdote coerente, ele é até hoje, né? Um sacerdote muito coerente, que vivia com amor a sua vocação
Então ali eu acho que Deus já estava trabalhando algo em mim. E aí ele viu além daquilo que eu enxergava. Eu desejava apenas me consagrar a Deus, de servir a Deus na canção nova, mas o Padre Fernando já enxergava em mim a vocação sacerdotal. Só depois ele veio me falar disso. Então ele me acolheu, ele conversou comigo, conversou com o meu pai, e foi tendo um acompanhamento. Não foi algo assim, eu quero ser padre e vou e pronto, sou padre. Não, tudo tem um processo, um acompanhamento. Mas veja, um padre jovem, carismático, esportista, dá trabalho conciliar a agenda religiosa com a sua vida pessoal? Então, é um pouco assim inovador, porque tradicionalmente os padres não são muito envolvidos com a vida esportiva, né? Sim. Hoje a gente já percebe, graças a Deus, que tem alguns padres que são mais envolvidos com os esportes, mas até mesmo por conta da dinâmica da vida sacerdotal é um pouco difícil conciliar isso. É um pouco complicado. A agenda, digamos assim, que é um pouco acelerada, né, de funções, celebração da Santa Eucaristia, da Santa Missa, confissões, visita aos doentes, casamentos, também atendimento de unção dos enfermos para aqueles que estão em perigo de morte. Até a própria missa, né, nos hospitais. Nos hospitais também que são celebradas. Também atendimento em direção espiritual, né, porque é um costume muito antigo da igreja, a gente atender as pessoas quando estão passando por conflitos, por dificuldades, que querem orientação. Então sempre tem alguém querendo orientação, bênçãos de lojas, de hospitais, de casas novas. Então sempre muito difícil. Então eu procuro fazer o quê? Não ser negligente. Eu sei o que é da minha responsabilidade, procuro cumprir com todas as minhas obrigações. E nos horários que eu tenho livre, eu procuro dividir um pouco para ler, porque a gente tem que estar sempre estudando, se atualizando, e procuro também dar prioridade ao esporte, porque eu tenho consciência que o meu corpo é templo do Espírito Santo. E como eu devo cuidar do meu espiritual, eu devo cuidar também do meu físico. Uma coisa legal que eu vi acontecer, vai fazer 2 anos que eu estou em instância, alguns amigos que estavam um pouco afastados da igreja, que iam quando eu era pequeno, mas por ver um padre fazendo esporte, jogando vôlei, andando de bicicleta, fazendo natação, na academia, então eles tiveram assim uma coragem maior de se aproximar para conversar. Alguns procuraram para confissão, até disseram que já tinham muito tempo que tinham se confessado, né? Outros procuraram, disseram, padre, quais os horários da missa que o senhor celebra, então vou participar da missa. Então, isso me trouxe muita felicidade, porque eu pude conciliar uma coisa com a outra, né? A minha fé com uma coisa que eu gosto, que é o esporte. E é interessante, só voltando um pouquinho a falar sobre a primeira pergunta, sobre algumas pessoas que às vezes não entendem a questão da renúncia, de não poder isso, não poder aquilo. E alguns jovens perguntam mesmo, mas padre, você nunca sentiu vontade de namorar? Padre, você não vai casar, como é que pode isso, né? E de uma forma teórica e também prática, eu procuro dar resposta para isso, porque o próprio São Pedro, na carta dele, ele diz assim, que nós precisamos dar respostas positivas da nossa fé, daquilo que a gente crê. Né? E se você me permite, através dessa interview, eu gostaria de dizer que o sacerdote, ele não casa por 3 motivos, né? Sim. Primeiro, a gente não casa pelo motivo cristológico, né? A gente conhecendo a palavra de Deus, a Bíblia, a gente aprende que Jesus, ele não casou, né? Jesus não tinha uma esposa, né? Então, quando a gente decide se consagrar a Deus, a igreja nos convida a viver isso, a viver a castidade, o celibato. Depois, o motivo eclesiológico. O padre deixa de se comprometer com uma mulher, deixa de casar com uma mulher para se casar com toda a igreja. Porque você imagina, né? Você que é casada, tem Daniel que é casado com você, se eu tivesse uma esposa, eu ia ficar sempre muito dividido entre dar atenção para a igreja e dar atenção para minha esposa e para os meus filhos. E naturalmente eu teria que dar mais prioridade para os meus filhos e a minha esposa. E isso nos permite ter uma liberdade maior de estar sempre à disposição quando o povo precisa de nós, quando o povo tem necessidade de nós, né? Depois, o outro motivo é o motivo escatológico. A palavra de Deus diz que no céu ninguém se casa, nem se dá em casamento. Então a igreja vem com essa proposta da gente, enquanto sacerdote, as religiosas, as freiras, as monjas, os monges, da gente antecipar aquilo que a gente vai viver no céu. No céu ninguém se casa, nem se dá em casamento.
Padre, então o nosso interview vai ficar por aqui. Mas antes de você finalizar, porque o espaço aqui é seu, eu quero agradecer às minhas parceiras, Bel Morena, lá do salão Uma Bela Morena, e a minha maquiadora profissional, Dai Costa. Dai, Bel, minhas queridas, um beijo grande para vocês. Padre, fique à vontade. Então, Li, eu quero lhe agradecer por essa oportunidade de participar do interview do seu canal e do Daniel, dizer que tenho uma simpatia muito grande por vocês, que rezo para que Deus abençoe a vida de vocês e Amém. As pessoas que estiverem assistindo, né, se tiver alguma dúvida, se quiser perguntar alguma coisa para o Padre, você pode estar entrando em contato com o Padre pelo número 99887-7598. O Padre não usa redes sociais, mas não é porque o Padre tem alguma coisa contra. Eu já usei Facebook, mas por uma questão mais de privacidade, sabe, Lia? Aí eu decidi por um tempo, já tem um pouco mais de um ano que eu não uso Facebook, não uso nenhuma rede social, só o meu e-mail e o número. Esse número para contato, você pode estar ligando, estar perguntando alguma coisa, tirando a sua dúvida. Será um prazer poder ajudar você a crescer na sua fé. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, já deixe seus comentários aqui embaixo. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhe com seus amigos e não esqueça de se inscrever no canal. Então é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Obrigada, Padre. Obrigada.